e a equipe do Amo Ser Criança. Estamos aqui na Cria e a gente vai fazer uma entrevista com a Cris Lindner para saber como que ela consegue fazer tantas coisas legais e de onde que ela arruma tempo para tudo isso. Ela é mãe, tem 2 meninas, ela é arquiteta, artista plástica e mais um monte de coisa que a gente vai descobrir hoje aqui. Vamos lá? Eu tenho 2 filhas, né, a Valentina e a Luísa, e sou arquiteta, artista plástica, e para conciliar tudo isso, o que mais assim foi facilitando com o tempo a minha vida é a questão de organizar as ideias. Então, eu acho como a gente tem aptidões para fazer várias coisas, e eu particularmente gosto de fazer várias coisas, entre elas projetar lá no escritório de arquitetura, e na Cria tá criando, tá pintando, tá inovando, tá procurando coisas novas para criar produtos diferenciados. Eu encontrei assim uma fórmula no meu dia a dia que é a organização. Então eu tento me organizar com os horários, com tempo para fazer cada coisa de uma vez, para eu conseguir gerar um resultado. Porque eu lembro assim que no início eu trabalhava com arquitetura, já era artista plástica, trabalhava com arquitetura, e aí tive vontade de fazer mais coisas, porque tinha uma coisa dentro de mim assim dizendo, não, eu também posso pintar, também posso fazer outras coisas, tal, e aquilo me deixava muito angustiada. E aí foi assim que a Cria nasceu, essa vontade de explorar esse campo artístico que estava dentro de mim e eu não conseguia colocar em prática. E naquela época eu via que eu tinha muita ideia, muita vontade de fazer muita coisa, mas eu não conseguia fazer nada. Nada eu via efetivamente pronto ali na minha frente. E daí eu fui me testando com o tempo, fui resolvendo isso dentro de mim e tal, pensando assim, não, então tá, eu quero colocar as minhas ideias em prática, então eu vou primeiro fazer isso, mesmo que seja uma coisinha pequenininha, mas eu vou fazer do começo até o final. E aquilo foi me dando uma empolgação tão grande, porque eu fui vendo o resultado daquela formiguinha ali, daquela coisinha pequenininha ali, que eu consegui começar, desenvolver e finalizar e ver o resultado. E aí eu comecei a ver, puxa, que legal, né? Antes eu não conseguia ver nada pronto, e agora, essa semana, eu consegui pintar um quadro e desenvolver 2 produtos, e ainda tá no escritório de arquitetura, sem deixar de ser mãe, buscar as minhas filhas nas aulas e tal. E aí eu fui encontrando a fórmula para conseguir fazer tudo que eu gosto, porque eu acho que a essência mesmo, o valor mesmo tá em você fazer aquilo que você gosta. Então se hoje você eventualmente não trabalha, mas gosta de cozinhar e tem essa coisa dentro de si, querendo cozinhar, querendo colocar alguma coisa em prática, eu acho que tem que pegar e começar a fazer. Nem que seja uma coisa pequenininha, mas colocar em prática, se testar e começar a fazer esse exercício diário de produzir algo que esteja dentro de você, numa ideia, num projeto, numa vontade. Eu acho que é aí que está o segredo para as coisas começarem a aparecer. Ô Cris, e uma coisa que eu acho legal é que sempre inclui as meninas nos teus projetos, né? Então elas sempre ficaram assim, desde que tu abrisse a loja, elas sempre estiveram junto. Como é que foi? Como é que elas encararam isso, assim, da mãe tá fazendo um monte de coisa? Elas sempre tiveram, dentro da minha barriga, elas já participavam do trabalho, porque quando eu estava grávida da Valentina, durante a gravidez, eu desenvolvi uma coleção de gravuras, que depois foi o primeiro produto que realmente eu coloquei em prática na empresa Cria. Eu comecei a comercializar essas gravuras que durante a gravidez da Valentina eu criei essa coleção de gravuras.
porque final de semana eu ficava em casa, até então eu não tinha filhos, né? E aí eu tinha muita vontade de pintar. Daí eu, puxa, que tal fazer gravuras, né? Porque como eu trabalho com arquitetura de interiores e com projetos residenciais, eu senti essa deficiência no mercado de quadros legais, gravuras legais para emoldurar e poder utilizar esse produto nos meus projetos. E daí, durante a gravidez da Valentina, eu desenvolvi essa coleção de gravuras. Depois que elas nasceram, como eu tenho essa vontade de fazer mil coisas e não gosto de ficar parada, eu fiquei pensando assim, puxa, como integrá-las para a gente poder, nesses momentos de ócio criativo, eu poder também estar brincando com elas, também estar dando atenção para elas, né? E como eu trabalho com arquitetura, também tenho essa empresa aqui para cuidar. Nos tempos, nas horas vagas em casa, seria muito complicado eu ainda pensar em trabalhar e desenvolver alguma coisa, sendo que eu tenho 2 filhas. Mas dá certo, porque eu consegui integrá-las nesse processo criativo. E isso foi muito interessante, porque é incrível, assim, elas começaram a retribuir também, me ajudando no desenvolvimento das coisas que eu crio. Porque se a gente parar e observar as crianças, o que eles pensam, isso é tão rico, isso contribui tanto para o nosso dia a dia, para as soluções, para resolver os problemas que a gente tem, que a gente não se dá conta, assim, né? A gente tá tão habituado, tão já condicionado a pensar de uma determinada maneira, que quando você olha para o lado e vê que tem uma criança ali falando alguma coisa a mais, mostrando um negócio que de repente você não tá vendo todo dia, ou de repente te ajudando a desenvolver um trabalho, você encontra outras formas de levar isso adiante. É verdade. E isso foi muito legal, muito legal. E outra coisa que eu aprendi com elas também é como a gente pode hoje em dia explorar esse universo que é o handmade, que é essa coisa de trabalhar com design, voltado para a criança mesmo. Foi assim que eu comecei a trabalhar com os workshops. Eu ia te perguntar agora, como é que começou? Foi assim que eu comecei a trabalhar com os workshops. Eu via que elas comigo, puxa, era muito rico, elas gostavam de mexer num pedacinho de tecido, né? Sim. E eu fiquei maravilhada pensando assim, meu Deus, como é que pode esse pedacinho de tecido interessar tanto para uma criança? Sendo que hoje eles têm iPad, iPod, iTudo e joguinho eletrônico, né? Como é que esse pedaço de feltro que eu trouxe hoje para casa e esse retalhinho tá dominando tanto a atenção delas? E daí eu comecei a ver, meu Deus, que incrível! A gente precisa resgatar essas gentilezas que ficaram perdidas, né? E que no passado a gente encontrava isso no dia a dia, né? No bolo que a mãe tirava do forno, no cheirinho desse bolo que ficava pela casa, no tempo que a gente tinha em gerar uma atenção especial por um filho dentro de casa, e que hoje é quase um luxo, né? Sim. A gente tá à tarde em casa ajudando o filho a desenvolver alguma coisa. E na nossa época toda casa eu acho que tinha, né? Assim, essa coisa dos aviamentos, tinha aquela caixinha, minha mãe tinha a caixinha dos aviamentos que eu ia lá. E hoje em dia a gente não vê mais, né? As crianças não tem tanto. No shopping, leva num determinado lugar lá, qualquer coisa pra alguém fazer por nós lá, né? Então hoje a coisa ficou muito mais longe, assim, né? E já tá tudo muito pronto também, tudo né? Muito pronto. Elas, às vezes, as crianças nem sabem como é que aquilo foi feito, todo o processo que E aí eu comecei a ver, a notar que as crianças, elas precisam desse retorno para esse tempo que resgate essas informações, né? Então, esses workshops, eles tentam fazer com que a criança veja as possibilidades que estão aí no dia a dia, do lado delas, e que muitas vezes elas não são treinadas para ter esse olhar. Então, às vezes, puxa, como uma caixa
de ovos Pode se transformar em tanta coisa, né? Em coisas tão geniais. É verdade. E isso é tão rico, porque vai movimentando a coisa dentro da cabeça ao ponto de, quando ela tiver um problema de matemática, ou mais tarde, quando ela tiver dentro de uma empresa com desafio ali para resolver, ela ter uma proatividade para aquilo, ter uma predisposição para inventar, para criar soluções e não tá esperando que essas soluções venham prontas né? Para ela, né? É verdade. Então é muito interessante ver como algumas crianças que já estão há algum tempo aqui nos workshops evoluíram. Então, assim, é muito legal a forma como elas manuseiam os materiais, a forma como elas enxergam o material, né? Porque quando uma criança nunca teve muito contato com isso e chega a primeira vez no workshop, a gente percebe direitinho a resistência que ela tem para se soltar. Sim. Ela muitas vezes não consegue. Ela tá dentro daquela caixa, assim, né? Ela não consegue ver fora daquilo. Ela não consegue ver fora daquilo, né? Hoje, cada vez mais nas escolas, a gente tem uma cartilha pronta, Sim. uma folha de papel. As regras que a gente tem que... Você tem que desenhar ali dentro, né? Exatamente. E que você tem que usar esse material e deu, Sim. né? Então, essa é a nossa procura, assim, de estar desenvolvendo esse novo olhar para as coisas. Muito legal, Cris. Muito obrigada pela entrevista. La 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 la